Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nos reúne mais uma vez nesta ocasião, nesta oportunidade, para juntos possamos louvar e bendizer o nome do nosso Salvador, do nosso Criador, do Deus que nos tem amado com um amor que não se pode medir. Nós nos reunimos nesta hora, em nome de Jesus, para louvar a glória do nome do Senhor. E juntos, então, sejamos conduzidos em louvor neste momento. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Nos céus as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Oremos. Deus de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor de nossas vidas, nós, povo teu, povo que se chama pelo teu nome, comunidade dos remidos do Senhor, nos reunimos, Santo Deus, nesta hora para te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E declarar que a honra, a glória, a sabedoria, as ações de graças e o louvor sejam dados ao teu nome nessa hora.
Nós nos alegramos, ó Deus, na Tua presença, pelos Teus feitos preciosos, pelo tanto bem que nos tem feito. Nos alegramos, Santo Deus, na paz que sente o nosso coração. Consequência, Santo Deus, da Tua presença e do Teu caminhar contínuo entre nós. Agora, Deus, te pedimos que Tu recebas o nosso culto, o culto que Te ofertamos nesta hora, em honra e louvor do Teu nome. Que ele Te seja agradável, Santo Deus, e que ele represente toda a alegria e gratidão contidos no nosso coração. Atende-nos, Pai, nessa hora, e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista, no Salmo 130, nos diz, a partir do versículo 1, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Em silêncio, meus irmãos, oremos rogando o perdão do Senhor, reconhecendo a nossa condição pecadora e carentes da Sua misericórdia e da Sua graça.
nós recorremos a Ti em oração a Deus, para Te pedir que nos perdoe as faltas, os pecados, os erros que cometemos, ainda que involuntariamente, ainda, ó Deus, que não sendo este o desejo sincero do nosso coração. Mas reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e carentes da Tua misericórdia. Portanto, ó Deus, Te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, nessa hora. Dá-nos a Tua graça e o alívio do Teu perdão. Atende-nos, Senhor, a oração Te oramos, em nome de Jesus. Amém. O momento, meus irmãos, é oportuno para ofertarmos na casa do Senhor. Nós temos a chance, a oportunidade, o privilégio de dar como devolvido ao Senhor a parte do muito que recebemos das suas mãos. Nós nada temos, nada somos, tudo é de Deus. Então, nesse instante, nós temos esta oportunidade. Como tenho repetido, ainda que não estando presencialmente reunidos aqui na igreja, mas nós podemos fazer as nossas contribuições pela conta informada, conta do Banco Bradesco, que está aí informada na tela do seu aparelho nesse momento. Enquanto louvamos ao Senhor simbolicamente, você pode fazer a sua oferta ou a sua contribuição, como que se estivéssemos aqui todos reunidos no templo da casa do Senhor nessa hora. Louvemos então o nome do Senhor, enquanto procedemos esse ato de ofertório. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Convido os irmãos a que abramos nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9,
Nós leremos a partir do versículo 16 até o versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 até o versículo 23. A palavra do Senhor nos diz: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação. Oremos. Nós te oramos, Santo Deus, confiados na tua palavra, confiados nos merecimentos de Jesus Cristo, te pedindo, Senhor, nessa hora, que divinamente nos ilumine e nos inspire, Santo Deus, a falar o teu santo Evangelho para a salvação das vidas. Atende-nos, Pai, nessa hora, é o que te pedimos e pelo que te agradecemos já, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma questão interessante me foi proposta há algum tempo atrás. Ter razão ou ser feliz? Parecem coisas diferentes, mas muitas vezes, numa conversa, numa negociação, ou mesmo para o sustento de uma relação, é algo que pode definir um futuro. E que, ainda que possa soar estranho, pode em alguma oportunidade soar antagônico, diferente. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Corinto, uma metrópole do seu tempo, uma cidade importante, uma cidade complexa e uma igreja nascente bastante complexa. Nós costumamos dizer no curso teológico que é impossível estudar eclesiologia e não estudar a igreja de Corinto. Os problemas são crescentes, são recorrentes, são muitas cartas que Paulo recebe, muitas mensagens ele recebe propondo questões que estão dividindo a igreja. E esta igreja nascente, essa novel igreja, essa igreja escreve a Paulo um grupo para propor uma questão. A igreja está dividida entre os fracos e os fortes. Entre os fortes, os que se consideram fortes e consideram os outros fracos. Isso quando nós pensamos do ponto de vista doutrinário e teológico. Apesar de ser uma grande metrópole, era uma comunidade de pessoas simples, pessoas pobres, e era costume para algumas famílias de Corinto
celebrar grandes festejos, grandes comemorações, onde carne era servida. Mas era muito difícil separar o evento social de um evento espiritual. E Corinto era essa grande metrópole panteísta, sob a influência do panteísmo romano. E era difícil separar o evento social de um evento espiritual, porque fatalmente, em algum momento, durante aqueles encontros que aconteciam nos cenáculos das casas, em algum momento havia a referência a este ou aquele ídolo. E a compreensão é de que aquela carne servida na festa era então consagrada a ídolo. Paulo está ao lado dos fortes, dos gentios, daqueles que se entendem como sendo os fortes, e que compreendem que ainda que haja um panteão de divindades adorados ali pelos coríntios, existe de fato somente um Deus. Existe apenas um Deus. De maneira que, ainda que os anfitriões da festa intencionassem ofertar aquele alimento a ídolo, que ídolo é esse que não existe? Existe somente um Deus. E a carne que sobrava dessas festas era então a alternativa que tinham os pobres de comer. Os fortes compreendiam assim como Paulo: não há problema nenhum comer a carne que sobrou da festa, porque afinal de contas, ainda que ela possa ter sido consagrada a algum outro Deus, mas que Deus, se só existe um Deus? Mas haviam aqueles também que vinham da sua origem judaica e carregavam essa tradição do não comer nada sacrificado a ídolo. E estes eram considerados então os fracos por aqueles que se julgavam fortes. Paulo concorda com os fortes, mas apoia os fracos. Paulo, teologicamente, está à altura dos fortes, mas o amor do coração de Paulo o coloca na defesa dos fracos, na compreensão dos fracos. E Paulo vai chamar a atenção daqueles que se compreendem fortes e fazer com que eles entendam que o conhecimento, ele precisa ser limitado pelo amor. E aí preciso, meus irmãos, fazer distinção entre conhecimento e sabedoria. Há aqueles que têm muito conhecimento, profundo conhecimento, mas não sabem fazer uma boa aplicação do conhecimento que têm. A perfeita aplicação do conhecimento é a sabedoria. Sabedoria é aquilo que conduz a vida, que tem o bem-estar comum como a meta principal. Paulo está dizendo para os fortes o seguinte: cuidado com o seu conhecimento, cuidado com aquilo que você pensa ser, com aquilo que você pensa conhecer, porque o conhecimento é limitado pelo amor, e o conhecimento muitas vezes separa pessoas, separa o que se julga forte do que é julgado fraco, separa aquele que se julga extremamente inteligente, conhecedor de todas as coisas, daquele que é julgado ignorante e desconhece tudo mais. O conhecimento, ele enche o indivíduo de orgulho, de autossuficiência, de independência, e separa irmãos, e divide igrejas, como no caso da igreja de Corinto, da igreja dos nossos irmãos de Corinto. O conhecimento, ele enche o coração de vaidade,
de orgulho, de autossuficiência. E Paulo está lembrando aqui aos coríntios que o alvo da igreja, o alvo do evangelho é o bem comum. Paulo também está dizendo que a meta, o objetivo do conhecimento deve ser o bem-estar comum, o bem de todos. E aí Paulo vai falar sobre liberdade. E o que é ser livre? A sabedoria nos liberta, enquanto o conhecimento nos aprisiona. E Paulo diz, olha, eu sou livre, eu tenho liberdade. Liberdade conquistada pela sabedoria. Liberdade, inclusive, para ser servo de todos. Liberdade para não desejar ser melhor do que ninguém. Liberdade para não desejar ser mais importante do que ninguém. Liberdade para não desejar sobressair sobre ninguém. Liberdade para não precisar humilhar aquele que eu julgo ser ignorante e nada saber. Eu sou livre o suficiente para caminhar com aquele que pensa diferente de mim. Eu sou livre para caminhar com aquele que discorda das minhas ideias, para caminhar com aquele que não tem a compreensão que eu tenho, para aquele que, na minha avaliação, não alcançou o grau, a estatura que eu alcancei. E somente os libertos, pela graça de Deus, têm esta capacidade. E Paulo então vai dizer aqui a respeito dos seus objetivos, e ele diz a partir do versículo 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E Paulo diz, olha, eu sou livre de todos. Eu sou forte o suficiente para andar com todos. Ao mesmo tempo que eu sou livre de todos, eu não sou refém de ninguém, eu não sou refém de nenhuma ideologia, de nenhuma forma de pensar, eu não sou escravo do conhecimento. Ao mesmo tempo eu sou servo de todos. Eu caminho com todos. Eu caminho com aqueles que andam sem lei. Eu caminho com os judeus, eu caminho com os gentios, eu caminho com os fracos, eu caminho com todos, porque eu sou liberto de todos. Mas ao mesmo tempo, eu me faço servo de todos, com o objetivo de caminhar com todos, e com o objetivo de ganhar o maior número de vidas para Cristo. O conhecimento que a palavra de Deus me dá, me traz esta liberdade. E Paulo fala que lá no final, como meta final, estabelecida por ele, está o amor por todas as vidas. É a liberdade, meus irmãos, de adaptar-se a toda e qualquer situação, de caminhar com qualquer um, tendo o bem comum e o amor como meta principal. Meus irmãos, tudo que separa, tudo que divide, não procede do Senhor. O conhecimento que divide, ele não vai além de mero conhecimento.
nele não está contida a sabedoria. O conhecimento sem amor não é conhecimento. O amor é a razão final. Livre é aquele que é capaz de caminhar com todos. Livre é aquele que é forte o suficiente para discordar e ainda assim caminhar. Sentar-se à mesa junto, dialogar, respeitar a diferença. Livre é aquele que é capaz de renunciar ao seu conhecimento por amor ao outro. No exemplo que nos dá o próprio Jesus, o próprio Cristo, que sendo tudo, que sendo o próprio Deus, fez-se homem, assume a forma humana, entrega seu poder da morte e morre por uma causa, por uma culpa que não é dele, mas para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele, que é o Criador de todas as coisas, que é o soberano Senhor de todas as coisas, buscou nas coisas simples, nos elementos mais simples, nas questões da natureza, nas plantas e nos animais, os recursos para que pudesse comunicar o seu evangelho de amor, para que todos pudessem chegar ao pleno conhecimento do amor de Deus. Sentou-se com aqueles que eram desprezados, que eram os mais simples. Deu atenção àqueles a quem o mundo desprezou. Chamou para junto dele aqueles que não serviam, que foram postos de lado, que foram jogados fora. Este é o Cristo, que chama a sua igreja hoje, como chamou a sua igreja nos dias dos coríntios, a serem uma em torno do Evangelho e em torno da Palavra de Deus. A deixar as questões menores que separam, que segregam, que dividem, que criam classes, a pôr todas essas questões de lado, para que o bem-estar comum, este sim, seja o alvo, esta sim seja a meta, este sim seja o objetivo da Igreja do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos à luz da Palavra de Deus, vivemos em função do Evangelho de Jesus, tendo como meta principal o bem comum, o interesse de todos. Se o seu conhecimento segrega, se o seu conhecimento separa, se o seu conhecimento afasta, renuncie a este conhecimento. Este conhecimento não carrega sabedoria. Se você se julga forte, porque sabe mais do que todos, porque tem mais compreensão e mais entendimento do que todos, se você tem fé suficiente para fazer o que quiser, respeite o interesse do outro, coloque o bem do outro como meta na sua vida. Assim como o próprio Paulo nos diz: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Isso é ser forte. Isso é ser forte. Sejamos, meus irmãos, mais do que pessoas cheias do conhecimento, sejamos pessoas plenas de sabedoria. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que sejamos pessoas fortes. Saiamos com o objetivo único e exclusivo de sermos pessoas fortes, que colocam o bem do outro, o bem comum, o bem coletivo, acima dos interesses pessoais. Que o nosso primeiro objetivo
Que o nosso objetivo maior seja o bem comum, seja o bem de todos. Que a nossa felicidade dependa da felicidade do outro, dependa do bem do outro. E entenda que mais importante do que ter razão, do que ser o dono da verdade, é ser feliz. E para ser feliz, eu não posso ser feliz se o meu irmão não é feliz. Vivamos, saiamos a viver o Evangelho na dependência do outro. Eu só sou feliz à medida que o outro é feliz. E façamos essa escolha, que seja mais importante ser feliz do que ter razão. Que Deus nos abençoe nesta hora. Meus irmãos, felizes são os convidados para a ceia do Senhor. E ainda mais felizes são aqueles que aceitam o convite do Salvador. A palavra do Senhor nos diz que naquela hora, por ocasião da celebração da Páscoa do Senhor, estando dispostos sobre a mesa vários elementos da ceia judaica, da Páscoa dos judeus, entre os tantos Jesus tomou um pão e, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. E por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: tomai e bebei todos vós, isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Bebei dele todos, disse o Senhor. Aos mesmos irmãos de Corinto, Paulo escreve e exorta a respeito também da ceia do Senhor. E vai dizer a eles: o que vocês comem não é a ceia do Senhor. Porque quando se reúnem para comer, um bebe e se embriaga, outro come a ponto de não sobrar para os demais. E ele diz, relembra as palavras de Jesus, e no final Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe para a própria condenação. Examine-se, coma e beba. Examine-se não para saber se deve. Porque, meus irmãos, nenhum de nós merece, mas nós participamos confiados nos merecimentos de Jesus Cristo. Nós não merecemos, não fizemos nada por merecer, mas Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos participar. E se existe alguma coisa no seu coração, algo que você carrega, um sentimento mau, que te faz recolher as mãos nesta hora e renunciar à participação da mesa do Senhor, ore a Deus nesse instante, clame ao Senhor misericórdia, peça a Ele que liberte o seu coração deste mal que o escraviza, e coma do pão, e beba do cálice, e renuncie ao mal, e anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar consagrando ao Senhor os elementos pão e vinho. Bondoso Deus, neste instante, ó Pai, nós te pedimos que Tu digna-te a consagrar estes elementos pão e vinho, derramando sobre eles o Teu Espírito Santo, de modo, ó Deus,
que sejam para nós nesta hora símbolos do corpo e do sangue de Jesus, pregado sobre a cruz e sobre a cruz derramado para o perdão dos nossos pecados. Que com eles, ó Deus, e por intermédio deles sejam consagradas a nossa vida ao teu serviço, de modo, ó Deus, que sejamos edificados na comunhão do pão e do vinho. Atende, Pai, a nossa oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No gesto de comunhão, comamos do pão. Bebamos do cálice. Demos graças ao Senhor. Bondoso Deus, te somos agradecidos pelo privilégio que temos de participar, ó Deus, desta mesa da Santa Comunhão. Te louvamos, ó Deus, por este privilégio glorioso. Porque, ó Deus, apesar da nossa condição pecadora, de não carregarmos conosco nenhum merecimento, ainda assim, Santo Deus, Tu nos acolhe à mesa contigo. Ó Deus, te pedimos, Pai, nesta hora, que Tu nos abençoe as nossas vidas, abençoe-nos, ó Deus, dando-nos a Tua paz. Ó Deus, cuidando de nós, nos guardando nos dias que virão, assim como tens guardado nos dias que se passaram. Cuida de nós, ó Deus, e nos atende a oração. É o que te pedimos e pelo que te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor nesta manhã, e sobre todos nós permaneça agora e para todo sempre. Amém.